Fala pessoal, paz do Senhor Jesus para você vir aqui de novo em mais um episódio do nosso Café com Debate. Um local, uma zona segura para que eu e você aprendamos a respeito da verdade do Evangelho. E hoje eu tô aqui mais uma vez com quem? Kênia! Seja muito bem-vinda, Kênia. Obrigada, Vinícius. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, pessoal, para mais um episódio do nosso Café com Debate. Tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida. Você já sabe qual é o nosso objetivo aqui, né? Esse podcast não é uma aula da EBD, mas um incentivo para você participar da escola dominical, para você trazer toda a sua família, trazer os vizinhos, trazer pessoas que não conhecem Jesus, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não deixa de ser uma plataforma onde Deus pode usar para compartilhar a verdade, tá bom? Amém. O nosso convidado de hoje, Kênia, é professor da EBD, homem de Deus, tem muita coisa a nos acrescentar. É professor da EBD onde eu participo. Eu tô falando de quem? Eu tô falando do Wellington. Wellington, muito bem-vindo! Seja bem-vindo. Obrigado, Vini. Eu agradeço o convite de todos. É uma satisfação estar aqui. É sempre uma satisfação de estar falando sobre a palavra de Deus. Amém. E parabenizar pelo trabalho, eu tenho acompanhado. Que Deus continue cuidando e guardando você Seja sempre. para a glória do nome dele. Amém. Amém. No nosso episódio de hoje, vai dizer Jesus viveu a experiência Uau. humana. Olha o título. Fica aqui e participa com a gente. A gente vai começar ali no nosso texto áudio. E está dizendo: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Kênia, continua para mim. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar em dois livros, João, no capítulo 1, do versículo 43 ao 51, e Mateus, capítulo 26, o 37, o 38 e o 42. E esses textos, eles vão falar da vida comum de Jesus, né? Eu acho que todas as lições que nós estudamos até agora, falando da cristologia, essa é a lição mais fácil de entender, né? Sim. Nós falamos, assim, da dificuldade que às vezes a gente tem de entender, né? O dualismo de Jesus, a trindade. E a gente já falou aqui nesse programa, e eu tenho certeza que você aprendeu também na escola dominical, que essas coisas são entendidas apenas pela fé. Com o seu intelecto, apenas você não consegue entender. Mas a humanidade de Jesus, a vida humana de Jesus aqui, ela foi provada pela história, né? Eu me lembro que no episódio 3 a gente falou sobre isso, que às vezes as pessoas podem negar a divindade de Cristo, mas que Jesus esteve aqui, que a história se dividiu antes e depois de Cristo, é irrefutável. Exatamente. Exato. E a gente passa para nossa verdade prática, né? E a gente vai dar o prazer Nosso do Wellington comentar convidado. pra gente. Obrigado. Bem, a nossa verdade prática, Vini, ela nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele teve uma vida social, ele teve amigos, parentes, ele interagia com pessoas. Ele era conhecido pelos moradores e vizinhos em Nazaré, que é onde ele foi criado. Como a Kênia acabou de deixar para a gente, deixou bem claro, e se alguém tem uma dúvida ou não consegue entender, ou é falta de fé para entender a parte divina, a parte natural, a natureza de Jesus, essa não tem dúvida nenhuma. Como a gente falou, ele pode ter nascido ele nasceu de uma mulher, como qualquer outra criança nasceu, e ele sentiu dores, ele sofreu, ele chorou. Então, essa é a mais simples que tem, não tem como você duvidar. A nossa escritura, a parte bíblica toda, deixa bem claro isso para todos nós. Exatamente. E Jesus teve uma vida social mesmo, né? Exato. As pessoas testemunharam, conviviam com Jesus. Jesus era judeu, então ele teve uma vida religiosa. Jesus, ele participava, né, das sinagogas, ele estava ali, ele era um praticante, né, da fé judaica. Então Jesus, ele foi assim, um homem comum, né? A palavra do Senhor vai dizer que ele era um comum da sua época, né, de onde ele nasceu. Ele tinha uma aparência comum. E eu acho assim que o que mais nos inspira na natureza humana de Jesus é que a forma que Jesus viveu em sociedade é a forma que nos inspira para que nós possamos também ter uma vida parecida com ele, né? Seguir os mesmos passos. Exatamente. Jesus, ele confrontava os religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, que eram homens que protegiam demais a lei e não seguiam a palavra do Senhor, né? Às vezes dava mais ênfase a ritos, né? Do que a própria palavra do Senhor. E eu acho isso um grande exemplo para nós hoje, de nós, às vezes, os protetores da religião, né? Aqueles extremamente religiosos,
que vive uma religião extremista e não segue verdadeiramente a palavra do Senhor. Um outro exemplo que Jesus dá para mim, assim, como pessoa, é que ele sentava na mesa com os pecadores, né? Ele sentava com os publicanos. E isso naquela época, assim, era aterrorizante. Então, a vida social de Jesus é o exemplo que mais nos ensina a como amar o próximo, né? Com aquele episódio que Jesus lava os pés dos discípulos, nos ensinando, né, a servir o próximo. Então, a vida de Jesus aqui na Terra é um exemplo para nós de como vivermos como verdadeiros cristãos, né? Isso acaba tendo o perigo de ser apagado quando a gente enfaixa os nossos olhos com a faixa da religiosidade, né? Exatamente. E esquece que Jesus viveu a experiência humana, teve os sentimentos humanos, chorou, riu, compartilhou de momentos com os próprios discípulos. Exatamente. Então, a partir do momento em que a gente quer se aprofundar demais para querer deixar com que essa faixa de religiosidade tenha a nossa visão, a gente não pode ter comunhão com essa parte humana de Jesus. Sim. Que é o que não é o que nos aproxima, é o que nos assemelha e torna fácil com que a gente tenha esse contato, né? Exatamente. Jesus, ele viveu todas as experiências humanas, com exceção de uma, que foi o pecado. Jesus não pecou. Então, se você quer aprofundar mais sobre a vida de Jesus, a obra de Jesus, venha para a EBD, participe das escolas dominical, Nossa porque eu tenho maior certeza. escola teológica, Exatamente, de graça. De graça. De graça, de graça. Eu achei engraçado que em todo esse contexto, engraçado e legal a gente mencionar que em todo esse contexto, existe uma parte muito perigosa, onde também a gente sempre cita sobre isso, porque é de total importância que a gente saiba que as heresias existem. Sim. E elas povoam, elas aparecem, ainda Sim. mais em questão da humanidade do que Jesus foi, sabe? E a gente trouxe o Wellington justamente para comentar um pouco sobre isso pra gente, né? Nós temos duas citadas, que é o apolinarismo e o monotelista. Wellington, comenta um pouco pra gente sobre isso. Divino, verdade. E por isso é mais um deixa, né, para a gente vir para a EBD e participar, para que você possa aprender sobre a verdade, para que você possa se proteger dessas heresias, dessas mentiras. Como você falou, o apolinarismo e o monotelista. O apolinarismo, ele foi trazido pelo bispo Apolinário, foi ele durante o século IV. Eles traziam e eles alegavam que Jesus Cristo, como a gente acabou de falar, eles alegavam que Jesus Cristo não teve a natureza humana. A gente acabou de falar aqui, tão evidente pra gente, era na Bíblia, a gente vê tanto relata, quem acabou de esclarecer tanto isso aqui, sem dúvida nenhuma, mas ele negava que Jesus tinha essa natureza humana. Ele negava que durante a encarnação, o verbo, ele tomou posse. Ele negava que o verbo tomou posse dessa natureza humana. Então ele negava que Jesus Cristo não tinha essa natureza humana. Sim. Já o monotelista, ele ensinava que as pessoas que Jesus Cristo ele tinha apenas uma vontade. Ou seja, ele só tinha a vontade divina, mas não tinha a vontade humana. Ou seja, essas duas heresias, eles pregavam e deixavam para as pessoas que Jesus não tinha vontade humana, que Jesus não tinha natureza humana. Então, por isso, as duas foram declaradas heresias, porque elas negavam basicamente aquilo que nós falamos e aquilo que a Bíblia deixa bem claro para nós. Exatamente. Engraçado, né? Que pensar que Jesus teve as necessidades que nós temos hoje e teve total devoção e amor ao Pai ao ponto de negá-las. Exatamente, né? Paulo vai escrever sobre isso, né? Que diz que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus, quanto homem, ele viveu plenamente como homem, né? Nós falamos isso na aula passada, do último domingo, que Jesus, ele foi plenamente Deus, ele foi plenamente humano, e a vida social de Jesus é uma vida extremamente inspiradora para as nossas vidas hoje. Exatamente, porque essas ações que Cristo teve foram tudo ações humanas. Sim. É óbvio que direcionado sobre a divina, mas tudo ações humanas. Isso é inegável, isso é bem evidente no nosso dia. É inquestionável, né? Isso é inquestionável. Eu acho que, volto a repetir, que essa lição, ela é muito entendível, né? Até os livros de história, que não são livros cristãos, eles são bem claros em dividir a história do antes e o depois de Cristo, né? Exato. E a gente sempre lança o convite, porque por mais que possa se parecer tão simples em questão do assunto, venha para a EBD para que você aprenda em base e tese bíblica, para que não se crie na sua cabeça ou não infiltrem sobre a sua mentalidade heresias a respeito do que Jesus poderia ter sido ou do que ele foi. A palavra nos esclarece como ele foi, como ele agiu, o que ele fez,
quais os princípios que ele carregava para isso, né? Exatamente. E hoje, né, o tema da nossa lição do trimestre é heresias antigas com uma roupagem nova. Sim. E essas heresias sobre a vida humana de Jesus, ou a vida de Jesus aqui na Terra, surgem também umas novas heresias ou novos ditos, né, a respeito disso, né? Sim. Nós sabemos que quando Jesus ele estava aqui conosco, o Verbo encarnado, né? Jesus ele esteve no Egito, ele esteve em Israel e ele esteve no atual Líbano. E existem muitos grupos hoje de heréticos que costuma dizer, os mormons, por exemplo, né? Eles dizem que Jesus esteve aqui nos Estados Unidos. Outros dizem que Jesus, quando ele estava aqui na Terra, que ele foi até a Índia, né? Mas Jesus como homem, não. O texto é muito claro em dizer aonde Jesus esteve. Então é muito importante que você participe da escola dominical para que você não seja levado por esses falsos ensinos, né? Essas falsas doutrinas. Às vezes a gente fala muito aqui sobre doutrina, né? E a pessoa, mas o que é doutrina? Doutrina nada mais é do que ensino. Então, a EBD é uma casa segura para que você aprenda a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, a gente está chegando no final de mais um episódio. Muito obrigado, Foi Wellington, bênção. Kênia. Mas Também. nós não vamos perder o nosso costume, né? A gente termina A gente já com fez o debate, a gente vai para onde? o Pro café. E um bom crente bebe o quê, Wellington? Um café. E eu vou Café. servir vocês. Sem açúcar. Sem açúcar. Enquanto isso, podem se despedir do pessoal. Fiquem à Pessoal, vontade. mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Você já sabe, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nesse domingo, procure uma escola bíblica dominical na sua cidade para que você cresça na graça e no conhecimento. Aqui na nossa cidade, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, você sabe que quando termina a nossa escola dominical no domingo às 4h30, nós terminamos aonde? No Café Jirê. A nossa cantina missionária, onde 100% das verbas é direcionada à missão que a gente apoia ao redor do mundo. Então, se você participar da EBD aqui na nossa cidade, na nossa congregação, você também vai ter esse momento de comunhão no Exatamente. Jirê. Wellington, fica à vontade. Eu quero agradecer a todos, agradecer aqueles que ficam atrás da câmera. E feliz pelo novo cenário, eu tô no cenário. Alguém notou! Eu tô grato, feliz por isso. Tá lindo. E o recado que eu quero deixar para vocês é que estudando sobre as doutrinas da heresia, eu percebi que todas aquelas heresias surgem para combater as outras heresias. Ou Sim. seja, para que você não caia nessa de tentar debater uma mentira com a mentira, vem para EBD, Isso conheça a verdade. Exatamente. Muito obrigado. É Que Deus isso aí. continue abençoando Gente, vocês. podem pegar o Obrigada, café que a gente Wellington. vai fazer o Café. nosso tchim-tchim A para gente encerrar. faz tchim-tchim. Gente, muito obrigado. Deus Até o abençoe. próximo episódio. A gente espera vocês. Tchim-tchim. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus.